Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. O assunto da palavra é o filho da viúva de Naim, o filho de uma viúva da cidade de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, ou seja, Jesus Cristo. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então o Senhor sempre estava acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão o seguia para buscar, para ouvir, para ser curada. E o Senhor fazia muitas obras e aqueles discursos, as parábolas maravilhosas, que o povo ficava encantado. O povo tinha sede de voltar novamente para ouvir o Senhor. E assim somos nós também, devemos ter a sede de ouvir a palavra de Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, estava saindo um enterro, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Então era uma pessoa amada pelo povo, pelas pessoas que naquele momento de profunda tristeza a acompanharam ela para o sepultamento do seu filho único. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O Senhor Jesus estava chegando na cidade com seus discípulos e com a multidão, e encontraram outra multidão saindo da cidade para o sepultamento daquele menino. E o Senhor se comoveu pelo amor, pela compaixão, olhando para aquela mulher, disse: não chores. Glória a Deus. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Olha o poder, olha a vida. Glória a Deus, encontrando com a morte. Bendito Deus, o dono da vida, o Senhor da vida, Jesus Cristo, chamou aquele menino: levanta-te, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Glória a Deus. Veja a alegria dessa mulher, né? O Senhor Jesus entregou seu filho único, seu filho amado, de volta para ela. Glória a Deus. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus por essa obra. Glória a Deus. Dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, aquela multidão, vendo esta grande obra, começou a glorificar a Deus e dizer que um grande profeta se levantou entre eles. E Deus visitou o seu povo. E de fato o Senhor os visitou e o Senhor nos visita também. Aleluia! E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então esse feito, este milagre, essa ressurreição, correu esta fama por toda parte, por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus, aleluia. E a continuação aqui é: João envia 2 discípulos seus a Jesus, do versículo 18 em diante. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, porque no meio daquela multidão estavam também os discípulos de João, 2 discípulos. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Também viram e contemplaram esta obra. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus. E após saber isso, ele enviou 2 discípulos seus a Jesus, dizendo, para perguntar ao Senhor: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? O Senhor Jesus não falou: não, sou eu, é aquele que havia de vir. Glória a Deus. Ele não respondeu isso. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
E na mesma hora, o Senhor não falou nada, e na mesma hora curou muitos de enfermidade, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, depois do Senhor curar o povo diante deles, disse: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Glória a Deus. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Eles ouviram isso do Senhor, eles viram essas obras de cura e libertação, e o Senhor Jesus falou essas palavras para ele, e eles se retiraram e foram levar a resposta para João. E Jesus, a partir daí, disse à multidão, começou a dizer acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? O que saístes a ver no deserto? Um homem trajado de vestidos delicados? Então, no deserto, nós não vamos ver uma cana balançando pelo vento, porque não tem. E também não vamos encontrar um homem de roupas finas e delicadas no deserto. Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos paços reais, estão nos palácios, nas mansões. Glória a Deus! Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Aqui o Senhor Jesus estava dando testemunho, falando sobre João Batista. Perguntou o que eles saíram a ver no deserto. Uma cana balançada pelo vento? Ou um homem de vestidos finos, vestidos de roupas preciosas? Não, isso não ia encontrar no deserto. Mas o que fosse ver no deserto? Um profeta? Daí ele completa, sim, um profeta, mas muito mais do que um profeta. Ele aqui dando testemunho da grandeza de João Batista. Sim, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, porque estava escrito sobre João. Foi escrito assim na Escritura: eis que envio o meu anjo diante da tua face. Ou seja, João Batista foi comparado como um anjo diante do Senhor Jesus para preparar o caminho do Senhor. Veio pregando o batismo do arrependimento, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então esse foi o testemunho que Jesus deu de João. E como está escrito, este é aquele de quem está escrito, ou seja, de João Batista. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Foi comparado como um anjo. E disse mais, e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, o Senhor deu um testemunho da grandeza de João Batista, mas também completou, o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que ele. Então veja quão grande o Senhor nos faz, servindo a Deus e a sua palavra. Não que nós queremos ser maior do que João Batista, mas todos aqueles que obedecem ao Evangelho, são batizados, são cidadãos dos céus, considerados cidadãos dos céus, do reino de Deus. E ele disse, todos os que... Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja quão precioso você é diante de Deus. Obedeça a palavra de Deus, ao Evangelho, às ordenanças, às ordens do Senhor, que tudo que existe, que nós contemplamos, que nós apalpamos, que nós vemos, que nós percebemos, tudo foi feito por Deus. E sem Ele nada do que foi feito se fez.
tudo pertence a Deus. Glória a Deus. O adversário age, ele não fez nada, ele não construiu nada, mas ele age no meio da construção de Deus para danificar a obra de Deus, para desencaminhar as pessoas, as almas daqueles que querem servir a Deus. Ele quer pôr tropeço, mas busque a Deus com perseverança, com fé, com dedicação, que o Senhor te guardará, o Senhor guiará você no caminho da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus é a palavra, o Senhor Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o reconheceram. Então a palavra chega até você, reconheça, acredite, creia que Jesus é o enviado por Deus, creia nele, na sua palavra, porque dizer que crê em Jesus, todos podem dizer, historicamente falando, o Senhor Jesus nasceu em Belém, lá em Judá, todo mundo sabe, aprende na escola isso aí. Mas crer no Senhor Jesus é crer na palavra dele. Você acredita, saber que ele existe, mas não acredita no que ele falou, é como se fosse um descrente, porque crer no Senhor, crer na pessoa é acreditar também no que ele fala. De outra forma, é só conhecer. Eu o conheço, eu já vi aquela pessoa, como costumamos falar, já ouvi falar daquela pessoa, mas você não sabe o que ela disse, o que ela anunciou, o que ela falou, e assim é a vida. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, mas creia na palavra. Se disser que crê em Jesus, crê em Deus, mas não crê na palavra, não crê neste livro sagrado, a sua crença é falsa, não é verdadeira, porque a fé verdadeira, ela crê que Jesus é o enviado de Deus e que esta é a palavra de Deus e que a palavra de Deus tem que ser vivida. Tem que ler, tem que ouvir e temos que se enquadrar nos preceitos dela, porque aqui estão os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação, para a vida eterna. Então, o adversário sopra, o adversário solta no mundo, nas mídias, na vida da pessoa, muitas coisas assim, muitas diversões, muitas atrações, muitos shows, muita apresentação, e isso para desviar você daquilo que realmente interessa. Quantos dias faz que você leu a Escritura Sagrada? Qual foi a última vez que você leu na sua casa, que você tirou ela da gaveta, ou lá no balcão? Alguns deixam ela aberta na estante, no balcão. Quando que você parou e leu e meditou sobre a palavra que você leu? Então faça uma análise, faça um exame da sua consciência e faça veredas direitas para os seus pés, veredas do caminho do Senhor, o caminho da salvação. Aleluia! Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, ainda está falando de João, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, se fortaleceram com as palavras do Senhor Jesus Cristo, confirmando tudo sobre João Batista e dando para eles uma esperança, uma confiança, glória a Deus, porque todos tinham sido batizados com o batismo de João, muitos dos que ali estavam. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Veja bem, aqueles que querem ser doutores na lei, na palavra de Deus, olha aqui, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Não compreenderam, mesmo sendo doutores da lei, mas não tinham conhecimento espiritual para compreender que o Senhor Jesus, como está escrito lá nos profetas, nasceria de uma virgem e o seu nome seria
maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todos esses adjetivos, esses nomes, Emanuel, Deus conosco, os nomes do Senhor Jesus, e os próprios doutores da lei não entenderam, não compreenderam isso e rejeitaram os ensinamentos contra si mesmos. Então veja que não é por muito conhecer segundo a carne, segundo o estudo material, mas pela guia, pela revelação de Deus, o pouco, você vai lendo um pouco todos os dias e Deus vai te esclarecendo pelo Espírito Santo, coisas que os doutores da lei, os doutores da letra não conseguiram entender, os pobrezinhos e simples sentiam no seu coração aquecer quando o Senhor Jesus falava, sentiam a virtude e obedeceram aos mandamentos do Senhor. E assim é a palavra de Deus hoje. Glória a Deus, a palavra de Deus chega até você, deixa ela fazer morada no seu coração, deixa ela tá entrando nos seus ouvidos, deixa ela descer no seu coração e a ser ali essa semente preciosa, ela brotar ali dentro e crescer e se tornar uma árvore frondosa, florida e cheia de frutos. Glória a Deus, aleluia. Creia e busque ler, busque em oração o Senhor. Se não sabe ler, peça para alguém ler, aproveite as oportunidades, peça para alguém ler a Escritura para você. Glória a Deus. Daí o Senhor Jesus faz uma comparação. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Então, da nossa geração também entra nessa comparação. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, essa geração, o Senhor comparou como meninos numa praça, que disseram uns aos outros, tocamo-vos uma música, flauta e não dançastes. Glória a Deus, cantamos lamentações e não chorastes. Exclamaram lamentações, um acontecimento triste e não chorastes. Ou seja, uma geração insensível, uma geração distraída, uma geração dormente. Então o Senhor manda dizer, acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, saia desta distração, dessa inércia, deste sono espiritual. Você está agitado, trabalhando, correndo, investindo, empreendendo, mas e a palavra de Deus? E para você mesmo? Porque olha que você será desamparado um dia, você vai, somente Deus, seremos só nós e Deus naquele dia. Então busque fazer e empreender para a sua vida. Não é proibido você sair, trabalhar, produzir, você ganhar dinheiro, não é. Mas isso tudo é perecível, isso tudo fica, isso tudo será lançado fora um dia. Mas busque para a sua vida, para a sua alma, aquilo que permanece para sempre. A palavra de Deus, obedecer a palavra, crer no Evangelho, ser batizado por imersão, afundado nas águas, simbolizando o sepultamento daquele homem velho e pecador e ressurgindo ali uma nova criatura, um novo nascimento, como o Senhor Jesus disse, é necessário vós nascer de novo. Então esta é a palavra, vamos ficar com ela, porque o Senhor ama a sua alma e manda mais uma vez o convite.
Ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém.